Tenhamos todos uma boa noite. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho, comentário do Evangelho, nós passamos a palavra a Eunice Berdu. Boa noite, amigos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Vou ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Alguns fragmentos do item 3, Cristo. Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão até que se cumpra o último iota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse o seu cumprimento, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos, com todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido esta lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinção objeto da mesma solicitude. As leis morais ou divinas são de todos os tempos e para todos os povos, são eternas e imutáveis, constituem um roteiro de felicidade, tendo em vista o aprimoramento espiritual. Reveladas gradativamente, não se submetem às paixões humanas. Necessário se faz conhecer estas leis para se desenvolver os sentimentos, elevar o espírito, dar-lhe a luz. Quanto mais luz, mais noção de responsabilidade, de discernimento e empenho. Leis estas, de amor e justiça, a desobediência a seus preceitos leva o infrator ao sofrimento,
pois não se consegue fugir ao reajuste. Profetas, legisladores, sábios têm sido instrumentos utilizados pelo Pai Amantíssimo através dos tempos, a fim de que o homem, na sua vida corpórea, pudesse encontrar a rota segura para atingir o reino de Deus, que se encontra dentro de si mesmo. Jesus foi o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Jesus foi, é e será sempre a personificação do amor de Deus na terra. Segundo Miramês Espírito, Cristo é nosso orientador divino. Hoje falaremos especificamente de uma das leis divinas, a lei de conservação. Conservar, no sentido geral, significa manter em bom estado. E assim, essa lei de conservação nos propicia os meios para manter o corpo e o espírito em bom estado, equilibrados. O instinto de conservação é inerente a todos os seres vivos que agem em defesa da própria sobrevivência. E sendo a vida orgânica absolutamente necessária ao aperfeiçoamento, Deus facultou a todos os seres o meio de conservá-la, fazendo com que a terra produzisse o necessário para a manutenção de todos que a habitam. Os homens, porém, usando o seu livre-arbítrio, cometem excessos em todos os campos da vida, na alimentação, no trabalho, no lazer, resultando de doenças que algumas vezes pode levá-lo à morte prematura ou ao desequilíbrio. Mas como nada se perde no processo evolutivo, os sofrimentos decorridos dessas extravagâncias vão lhe dar novas experiências, habilitando-o a distinguir o uso do abuso. Observadas a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Os bens terrenos fazem parte do processo evolutivo, porém, é imperioso o trabalho de cada um de maneira firme para se conseguir o equilíbrio entre o necessário e o supérfluo. O transcurso de uma existência corpórea é muito rápido quando quando se considera a dimensão da vida eterna. Assim, deve-se pensar melhor no aproveitamento dos bens materiais, que são provisórios, transformando-os em valiosos recursos salvadores de vida, tais como a instrução, o combate aos vícios, o amparo no campo da saúde e do trabalho profissional e também o emprego desses bens nas obras assistenciais, que eleva o homem. Vamos analisar alguns fatores que podem prejudicar-nos no que se refere à lei de conservação. Segundo Joana de Ângeles, há 3 fatores preponderantes: o desperdício, a presença do egoísmo e o dinheiro. Desperdício. Há muito desperdício no mundo, fomentando larga faixa de miséria entre os homens. O homem, desejando fugir das realidades transcendentes, ou seja, da realidade espiritual, afoga-se e se entrega às coisas ilusórias, abarrotando-se com os acúmulos, padecendo sob o peso da irresponsabilidade em que sucumbe. Não desperdiçamos somente bens materiais, desperdiçamos palavras, tempo, inteligência, cultura e tantos outros talentos que nos foram concedidos para o nosso aprimoramento espiritual. O desperdício alucina o extravagante
e prejudica o necessitado. Jesus, na grande assembleia de necessitados do monte, ao alimentá-los, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços de pão que sobraram, para que nada se perca. Pensemos nisso. Passaremos pelo mundo, querendo ou não. Os nossos feitos ficarão aguardando o nosso retorno. O que semeamos, colhemos. O que desperdiçamos hoje, faltar-nos-á amanhã. Não duvidemos. Presença do egoísmo. No fundo dos sofrimentos humanos, o egoísmo sempre se encontra como parte essencial. O que vai nos levar a eliminar esta chaga da humanidade? O que ainda está retardando esse nosso aprimoramento espiritual? O que pode nos ajudar e o que é o antídoto eficaz para tão grande mal é o conhecimento da vida espiritual e a prática, a vivência dos ensinamentos de Jesus em nossa vida. O conhecimento da vida espiritual, essa vivência com os ensinamentos de Jesus, faz com que saiamos gradativamente do egoísmo e adentremos na faixa da fraternidade. Sabemos que somos espíritos eternos e que a vida prossegue aqui e acolá. Assim, temos que nos conscientizarmos de que é mais importante ser do que ter, porque o que somos levaremos para a vida eterna e o que temos ficará nesta vida provisória. O dinheiro, visto por muitos como vilão para nossas quedas. De fato, o dinheiro se constitui numa prova muito difícil para se vencer, mas sabemos que ele pode ser um meio muito importante também. E o que vai diferenciar é o seu uso, pois o dinheiro em si, ele não é bom nem mal. A aplicação que lhe damos que o fará um agente de progresso social, moral e espiritual, ou pode ser a causa de inomináveis sofrimentos. Então, repetimos, a sua validade depende do uso que lhe damos. Pensando nos dias de hoje, será que estamos compreendendo realmente a lei de conservação? Será que estamos mantendo o nosso corpo, o nosso espírito em bom estado? Estamos tendo equilíbrio em nossos gastos, adquirindo bons hábitos, atitudes fraternas, para que possamos ajudar aqueles que caminham ao nosso lado e que hoje se encontram passando por sérias dificuldades? Não nos esqueçamos que teremos que prestar contas de todos os talentos que nos foram concedidos. Como conclusão, vou deixar uma mensagem de Bezerra de Menezes, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos esclarece sobre o que realmente como deve ser realmente a nossa postura diante do mundo. Problemas do mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça.
O mundo está repleto de cultura. Cultura do ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas essas teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações políticas e econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera ilusão, para extinguir o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que desentranha na letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles.
Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abrir seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento
e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais, que possamos ficar alguns momentos nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por essa grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Mei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Nós vamos ler a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista,
na noite de 24 de maio de 1985. Caixas vazias. Um lojista fez grande encomenda de objetos variados para enriquecer a sua loja e bem servir aos seus fregueses. No entanto, temendo a invasão alheia em sua loja, ele guardava em casa os objetos a serem vendidos, e na loja ficavam apenas as caixas vazias. Mas a situação causava-lhe o seguinte transtorno: quando o freguês chegava, ele tinha de ir até sua casa e pegar o objeto escolhido, e também estando na loja, preocupava-se com a casa. Tal situação tirou-lhe completamente a paz, que, no final, resolveu juntar mesmo a caixa com o seu conteúdo. Assim também ocorreu no seio doutrinário. Há espíritas que se assemelham ao lojista da nossa história. Se encontramos com ele no centro espírita, ele é quase um santo. Ele sabe, ele orienta, ele é todo cheio de cristandade, mas não de cristianismo. E quando lá fora com ele nos encontramos, ele está qual a caixa vazia, sem nada dentro. Incoerência que é preciso cortar pela raiz. A fé pede testemunho, um espírito amigo. Uma ótima noite a todos.